Tudo bom, gente? Meu nome é Anielo, eu estou aqui para o videocast do Razão de Aspecto, a convite do Daniel e do Maurício. Eu vim falar sobre o filme Solas, Presságios de um Crime. O filme originalmente era para ser uma continuação do filme Seven, com Morgan Freeman, com Brad Pitt, e felizmente, depois de anos girando em vários estúdios, o roteiro foi alterado para ser um filme independente, porque, bom, eu pelo menos acho uma péssima ideia tocarem no Seven, um filme tão bom, tão fechadinho ali, e uma continuação talvez atrapalhasse o filme, né? Não tem por que mexer nos clássicos por mim. Então, o roteiro original do Ted Griffin foi adaptado, foi alterado para um filme totalmente separado do Seven, felizmente por mim. Nós temos o Afonso Poyart na direção, é um diretor brasileiro. Vocês já devem ter visto Dois Coelhos, é um filme excelente dele, é o primeiro filme dele. Este, Solace, é o segundo filme dele, o primeiro em Hollywood. E já atraiu gente grande para o elenco. Nós temos o Anthony Hopkins fazendo o personagem principal, que é John Clancy, um médium consultor do FBI e também doutor de medicina, médico, médium e médico. Nós temos o Colin Farrell fazendo o antagonista do filme. Eu não vou falar muito sobre o personagem, porque ele demora a aparecer no filme e vamos evitar os spoilers, né? Nós temos também o Jeffrey Dean Morgan, você deve lembrar dele do Watchmen, ele fez o Comedian, você deve lembrar dele da série Supernatural, em que ele faz o pai dos personagens principais, o pai dos Winchesters, acho que é John Winchester, né? E temos também a linda atriz Abby Cornish, você vai lembrar dela do Sucker Punch, um filme que a maioria não gosta, mas eu gosto até. E o Robocop do Padilha, ela fez a esposa do Murphy, a esposa do Robocop. É um elenco de primeira, assim. Tudo bem que a Abby Cornish e o Jeffrey Dean Morgan não são tão conhecidos assim, mas quando você tem Anthony Hopkins e Colin Farrell, você percebe que você tem um investimento grande aí, no elenco pelo menos. O filme, a história básica, nós temos um serial killer que tem um modus operandi muito específico, muito claro. E o agente do FBI que está investigando o caso, o agente John Meriwether, feito pelo Jeffrey Dean Morgan, ele está completamente travado na investigação. Ele não tem nenhuma pista, ele não tem nenhuma linha. Então ele resolve chamar um antigo amigo, que é o John Clancy, que é o Anthony Hopkins, para auxiliar na investigação. É um auxílio atípico, né, porque é um médico, mas é principalmente um médium. E o companheiro, a parceira de investigação, que é a agente Catherine Coles, que é a Ed Cornish que faz, não gosta muito disso. Ela é uma cética e com isso tem um certo conflito na linha de investigação. A investigação dos crimes continua, novos assassinatos vão ocorrendo durante o filme, até que, de repente, principalmente por causa da ajuda do John Clancy, eles descobrem que o assassino serial também é um médium, e nós temos um conflito entre o Charles Ambrose, personagem do Colin Farrell, e o John Clancy. Um conflito entre dois médiums, quem consegue prever o futuro melhor, porque enquanto o John Clancy tenta descobrir quais são os próximos passos do Ambrose, o Ambrose tenta descobrir e manipular a investigação do crime, como que ela vai acontecer. É uma ideia um tanto quanto estranha, sem dúvida. E o nosso diretor, o Afonso Poyart, ele arranjou uma forma muito criativa. Eu achei muito inteligente a forma de trabalhar isso visualmente. Assim, por quê? A mediunidade nesse filme ela é mostrada de uma maneira bem visual, muito direta. O Poyar, ele até disse que se inspirou desculpa, faltou o nome agora.
ele se inspirou no Inception, no A Origem, com aquela questão do sonho dentro do sonho dentro do sonho. Eu acho que, assim, se o John Poyart não tivesse falado nisso, eu teria lembrado mais de outra coisa, do filme Sherlock, em que o Sherlock deduz racionalmente os futuros e vai vendo, entre aspas, com os olhos da mente, os futuros possíveis, as consequências das coisas. O John Clancy ele faz o mesmo tipo de coisa, visualmente falando, porque você tem o John Poyart, Afonso Poyart mostrando as visões de futuros possíveis do médium visualmente. Você vê o mesmo personagem seguindo vários caminhos, às vezes na mesma sequência. Você tem uma sobreposição dos atores seguindo os vários caminhos possíveis. É claro, não é a mesma ideia do Sherlock, mas não é uma dedução racional, é uma mediunidade, uma dedução, não é uma dedução, é uma intuição, digamos assim. Mas o visual lembrou muito, por mim, o Sherlock. Eu achei bem curioso, assim. Diferente do filme Sherlock, né, que a ideia dessa previsão era muito mais para engrandecer o intelecto do personagem e, de certa forma, dar um aspecto fantasioso. O Solas utiliza essa previsão de futuro, essa sobreposição de possíveis futuros, como um método de acrescentar suspense, criar cenas de susto, de tensão e um pouco, como teve o Seven, como teve o Silêncio dos Inocentes, inevitável lembrar dos dois, de terror mesmo. Assim, você tem cenas bastante fortes, sanguinolentas, violentas, e o curioso até, o agradável até, que você de vez em quando você não sabe se a cena está sendo uma previsão do futuro ou se está sendo um evento realmente. Então você tem, por exemplo, quase todos os personagens principais em algum momento morrem no filme. Só que algumas das vezes não é exatamente uma morte. É a previsão de morte, é o John Clancy prevendo que se ele seguisse tal linha de ação, iria acontecer isso ou aquilo. Então, algo... Eu achei algo bem inédito, um recurso bem curioso, assim, bem novo. E visual. O Poyart dirigiu muito bem esse aspecto. Assim, porém, o filme, você vê que aqui a gente falou de Inception, a gente falou de Seven, falou de Silêncio dos Inocentes. O filme, ele se reporta, ele tem uma linguagem que é bastante carregada, assim, ele quer ser um grande filme. Ele quer ser um suspense, mas não um suspense normal, ele não é um suspense que quer ser passado no Supercine no sábado à noite na Globo. Não, ele é um suspense pretensioso, digamos assim. O filme, ele carrega uma audácia, uma experimentação nos personagens que, quando você se compara com Seven, com Silêncio dos Inocentes, você está querendo fazer algo grande. E, infelizmente, o filme não chega lá. Eu, inclusive, quando eu saí do cinema, eu saí muito entusiasmado, eu considerei o filme excelente, mas à medida que o filme eu fui absorvendo a história na cabeça, eu fui verificando algumas falhas, alguns problemas, em especial no roteiro. O roteiro é um tanto quanto clichê em alguns aspectos. Você tem o clássico duelo entre protagonista e antagonista. Você tem infelizmente, eu acho o Colin Farrell um ator bem fraco normalmente, exceto na segunda temporada do True Detective, que ele estava muito bem, mas a maioria das vezes ele é meio decepcionante. Nesse filme também, nós temos um serial killer que você não consegue muito ter medo ou ou ter aquela sensação de estranhamento que, por exemplo, um Hannibal Lecter causa na gente. O Colin Farrell ele não consegue fazer isso, é um personagem um pouco fraco. Além disso, eu achei o personagem da Abby Cornish, a agente Catherine Coles, bastante subutilizada. Assim. Ela é uma doutora em psicologia que se apresenta como cética e tem como companheiro de investigação um médium. Você teria ali uma promessa de um conflito,
de um choque de visões que o filme não desenvolve. O John Clancy ele é tão claramente competente na sua mediunidade que o ceticismo da Doutora Coles é inútil no filme. Ele não é nem sequer trabalhado muito. Assim, eu esperava uma espécie de Dana Scully pro agente Mulder e esse lado não foi muito bem trabalhado. Assim. Por outro lado, além da linguagem visual, da previsão de futuro, você tem também um conflito moral interessante no filme, que é bem trabalhado até. A ideia básica é o seguinte: o nosso serial killer, Charles Ambrose, ele, em tese, ele mata por misericórdia, ele mata por solace. Solace é um termo em inglês que quer dizer mais ou menos como consolo diante de uma tragédia ou misericórdia. A ideia é que o Charles Ambrose ele é um médium tão competente em ver o futuro que ele vê que certas pessoas, doentes terminais ou coisas do gênero, vão ter uma vida muito sofrida e ele resolve abreviar matando essas pessoas sem nenhuma dor. Ele usa um método bastante humano humano eu não diria, bastante misericordioso, similar a um sacrifício de um animal. Então há uma certa discussão moral aí de que o nosso serial killer não acredita estar fazendo mal, não é um Buffalo Bill, não é um Hannibal Lecter, não é um Jack Stripador, é um serial killer que acredita estar fazendo bem e não por uma visão mística maluca, mas por uma visão até racionalista, entre aspas, né? E o John Clancy ele tem um envolvimento pessoal nessa questão que é interessante, que é trabalhado no final do filme. Poderia ser trabalhado um pouco mais. Por mim, o filme demora a entrar nesse assunto. O primeiro ato, o Charles Ambrose mal aparece, o nosso serial killer mal aparece, então esse conflito ele demora a entrar no filme e quando ele entra ele é meio atropelado pelas cenas de ações, mas com um pouco mais de sabedoria e talvez com um ator melhor no papel do Charles Ambrose, essa história poderia ter sido realmente grande. Tão grande, talvez, como um Seven, tão grande, talvez, quanto um Silêncio dos Inocentes. Eu realmente acredito que é uma excelente estreia para o Poyart em Hollywood. É um interessante filme de suspense, é um thriller de suspense. Alguns vão até considerar um pouco de terror por causa de algumas cenas mais pesadas. Mas ele deixa um gostinho de... Poderia ser mais, assim, ele deixa um gostinho de desperdício até. Assim, o Anthony Hopkins está ali fazendo um excelente personagem, uma interpretação, eu diria, típica dele. Alguns até diriam típica demais, porque parece que ele está fazendo Hannibal Lecter pela 15ª vez. Mas o filme é bom. O filme é bom. Ele poderia ser muito melhor, mas é um bom entretenimento, um bom passatempo e demonstra claramente que o Afonso Poyart tem coisas muito boas a oferecer por aí. Ele só precisa, talvez, ganhar um pouco mais de liberdade nos estúdios ou então amadurecer um pouco mais a linguagem dele e, sinceramente, escolher um antagonista melhor, porque o Colin Farrell está decepcionando ali. Bom, espero que tenha agradado vocês, né, minhas observações. Eu devo voltar ainda essa semana com mais 3 filmes por aí. O Mundo Cão, filme nacional. Nós temos também algo que eu estou ansioso para comentar com vocês, Orgulho, Preconceito e Zumbis. E também falarei sobre uma comédia romântica, algo que vai dar trabalho de eu comentar, Como Ser Solteira. Em breve vou estar de volta, um abraço a vocês, ficamos por aí.